Olá, me chamo Adriana Cavalcante, sou coordenadora e também coautora do livro O Poder da Inteligência Emocional e hoje recebo em nosso podcast as coautoras Shoba e Patrícia Ferreira. Olá meninas, sejam bem-vindas. Shoba, por favor, faça a sua apresentação ao nosso público. Bom, gente, olá, eu sou Shoba e sou empreendedora aqui em Natal. Faço parte do livro Poder da Inteligência Emocional, já é o segundo volume, fiz parte do primeiro também, é com muito prazer que eu trabalho com a Adriana. E o meu tema, nesse livro em particular, é sobre inteligência emocional e inteligência artificial na formação do ser humano nessa era digital. Esse é o meu foco. Muito interessante. Patrícia, quem é a Patrícia Ferreira e sobre o que Patrícia Ferreira fala? Olha aí, primeiro é um prazer estar aqui, né, falar sobre inteligência emocional ligada à comunicação. A minha formação, a primeira formação é publicidade, a segunda é jornalismo. Eu trabalho com comunicação pública já há algum tempo, dentro da área jurídica e também com jornalismo. Já passei pela rádio, pela Jovem Pan, pela CBN. Trabalhei na área da comunicação. Por isso que eu tinha lembrança desse rostinho em algumas telinhas, hein? Já trabalhei com comunicação nas suas diversas mídias, né? No digital, ainda quando era analógico, na parte de site também, revista, livro. E o meu tema é desejo programado, clique das emoções. Então, foi bem interessante esse convite de estar como coautora no livro para fazer essa ligação entre a questão da inteligência emocional e a comunicação. E as nossas relações com as mídias sociais, porque hoje eu tenho certeza que todas vocês aqui, todos nós temos alguma rede social. Sim, né? Nós nos comunicamos por elas. Então, por ela. E aí, com certeza, não há como se comunicar sem falar sobre razão e emoção. Interessante. Nós temos duas temáticas bastante instigantes. E que se entrelaçam, né? A gente Total. fala sobre IA, sobre rede social. Total. Vocês têm um arcabouço aí, né, que se associa muito bem. Shoba, bem, eu acho que a gente vai ter perguntas muito curiosas, né, e muito interessantes para o público, porque são conteúdos que precisam ser disseminados e sensibilizados. Eu, particularmente, tenho uma série de dúvidas a respeito dos dois temas. Então, vamos lá. Pensando no conteúdo de Shoba, me vem à cabeça, Shoba, como assegurar o uso da inteligência artificial na educação, né, na formação educacional, garantindo a preservação dos aspectos mais humanos. Como eu consigo acreditar que isso vai funcionar? O que é que você me fala? Olha, Adriana, é difícil entender que as duas casam, né? Inteligência artificial e inteligência emocional. É uma excelente pergunta e é algo que muitas pessoas questionam e existem as discussões que estão acontecendo. No Brasil, essas discussões são mais recentes. Sim. Mas é interessante ver que a inteligência artificial está aqui para ficar, né? Não dá para negar isso. Nós usamos todos os dias, em tudo que fazemos, né? Às vezes a gente nem sabe que está usando, mas está ali a inteligência artificial. A questão é como usar a inteligência artificial de uma maneira consciente e responsável, que é o que a gente não está vendo agora. Por quê? Porque não existe uma educação direcionada a isso, a nível de escola mesmo, né? A nível de infantil, porque hoje até os bebezinhos já sabem mexer no celular. É verdade. Não é isso? Então as influências já começam de muito cedo. Então a educação também tem que acontecer desde cedo. E a ideia é trazer isso à tona, apesar de existirem diretrizes já formuladas pela União Europeia, pela Unesco, nessa área de educação e inteligência artificial. Essas diretrizes não estão sendo totalmente implantadas nas escolas ainda. A gente ainda vive o estilo de ensino da década de 50, que não cabe mais hoje. O processo ainda é muito lento e muito reativo, né? Exatamente. Mas a realidade é que a gente precisa enfrentar isso e incorporar nos nossos currículos já.
inclusive para garantir a questão humana, a preservação dos valores humanos, Exatamente. das E questões como mais fazer subjetivas. isso? Como Sim. fazer isso, né? De casar os dois? É ensinar, primeiro, ética, que é algo que a gente perdeu um pouco. Antigamente, nas escolas, eles ensinavam ética, filosofia, a gente não tem mais isso Eu nas sou da escolas. época de OSPB. OSPB, pois é. exatamente. Então, isso a gente precisa voltar a ensinar nas escolas e direcionar ao uso de inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, permitir que as crianças, os estudantes, os alunos sejam instruídos nas competências da inteligência emocional, seja empatia, resolução de conflitos, relações socioemocionais, gerenciamento de emoções, tudo isso é importante ensinar desde cedo. Eu vejo algumas escolas particulares fazendo isso, mas a nível de ensino fundamental superior ou ensino médio. Já é tarde, porque as crianças já se formaram, elas já têm seus hábitos, já têm suas angústias. Ali, né? Fica difícil tirar isso, entendeu? Então, é preciso começar desde cedo, desde criança mesmo. Então, você acredita que em algum momento do futuro, essa nova modelagem vai chegar na hora certa? Bom, já está atrasado, então ela na realidade já deveria estar acontecendo, porque a gente vê como as crianças estão sofrendo, os adultos estão sofrendo. Mas ela vai chegar num momento melhor do que está sendo entregue hoje, né? Eu espero que sim, e eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer antes disso é também educar os educadores e os gestores, para que eles possam dar esse apoio para os alunos. Muito bom. Vamos avançar nessa conversa. E essa temática dela, ela entra nas redes, né? Também as duas, a IA e o comportamento nas redes sociais, é sobre essa questão de você terceirizar, de você automatizar, de você ser bem influenciada. Acho que entra... E foi nessa percepção, Patrícia, que despertou o seu interesse em escrever sobre o clique. É um clique mesmo, viu, Adriana? É um clique, porque o despertar pelo interesse vem, obviamente, das minhas experiências de uso das redes, né? Bem como do meu trabalho mesmo, nos meus estudos, especializações na área e o trabalho, inicialmente até na coluna da mídia e consumo da CBN, que eu falo sobre mídia e consumo, comecei a observar bem esse comportamento de consumo. Outro grande clique, e vocês devem ter sentido isso, foi na época da Covid, da pandemia, em que aí todo mundo foi para as redes sociais e a gente viu um movimento, né? Uma rede social que surgiu lá atrás, no movimento de conexão e de visibilidade, ela começou a trabalhar nessa questão da interação, onde as pessoas passaram a ser bem produtoras de conteúdo mesmo, de opinar, a gente começou a ver questão de fake news, a gente começou a ver questão de uma violência até maior nas questões políticas, né, sobre essas opiniões. Então, esse comportamento de consumo foi sendo mudado. E o meu clique foi isso. O que é que me despertou? Como é que as nossas emoções interferem? Né? Como é que a gente é mediado nessas relações dentro de uma rede social? Porque se fala muito nisso. Então, é bem comportamental. É uma análise totalmente muito comportamental. Né? Nós somos linguagem. É isso. Nós somos seres de linguagem. Linguagem verbal, linguagem não verbal, sons, né? E nas redes sociais é a hipermídia. A linguagem da hipermídia, que ela usa tudo. Ela usa os emojis, as palavras, ela usa as imagens, as cores, tudo isso para despertar, nos manter ali em atenção, despertar a nossa conexão. E a atenção é um recurso escasso, né? E como nos manter em atenção, né? O Bicho-Han fala, tem até essa questão da sociedade depois do cansaço, fala dessa questão do nosso dado hoje ser a atenção, e a forma de ter atenção é manipular e envolver emoção. Razão não existe sem emoção. Eu tenho ouvido falar muito sobre isso, e o muito, mas não é ainda o suficiente. Não. Né? Porque se fala muito na economia da atenção, muito que eu falo assim, não se falava e passou a se falar. Então está mais presente um assunto que para mim particularmente era desconhecido, né? Mas eu vejo essa busca incessante das pessoas, das empresas, dos profissionais, né? Buscarem conhecimento
acerca desse melhor desempenho para chamar a atenção? Seria isso também? Isso, você até chegou, ele fala sobre sociedade do cansaço, sociedade da produtividade, essa produtividade exaustiva que a gente vê nas redes sociais, Sim. todo mundo parecer ter ou parecer ser Sim, algo, sim, né? sim. Então, vender Shoba essa falou imagem, isso, né? e Shoba trouxe um ponto que a gente vê muito essa geração, a geração alfa, a geração Z, a geração alfa, que é a mais nova, os nativos digitais que Sim. já nasceram numa realidade de mídia mesmo, né? Então, essa atenção, aquele scrollar ali, aquela atenção do áudio mais rápido, do tempo mais curto para ouvir uma mensagem, a leitura mais deficitária, o vídeo, tudo isso envolve essa economia da atenção. E como a gente mantém a atenção, então, hoje em dia? E com a inteligência artificial ainda, né, que ainda nos acelera nos dá a produtividade, tem os seus vários aspectos, né, tem Walter Longo, que é um entusiasta, Sim, e tem outros sim. que já criticam, mas assim, trazendo para essa questão também da adolescência ou da educação da infância, que já é uma geração que já nasce, já começa a se socializar, a aprender, né, e a se conectar e compartilhar conhecimento com a automação. Então, a gente precisa muito pensar sobre isso aí, sobre essa questão do tempo, né, de como é que a gente vai fazer esse uso mais produtivo. Ninguém vai mais voltar atrás. Da funcionalidade, né? Mesmo, Ninguém volta atrás. Acho que é por isso que a gente precisa focar no ensino, no aprendizado do aluno, nesses aspectos emocionais, mas no pensamento crítico, que é fundamental. Porque a gente está observando... Eu vejo isso comigo mesma. A gente absorve tanta informação pela internet. Muitas vezes a gente não sabe quem escreveu essas informações. Os dados são reais ou não são? Esse pensamento crítico a gente precisa incentivar as crianças a terem. Para que não sejam manipuladas tão facilmente pela mídia. Olha, Freud fala que o inconsciente se comunica. E você acabou de responder a próxima pergunta que eu iria lhe fazer, que era justamente de saber de que maneira, de que forma o desenvolvimento da inteligência emocional, né, pode contribuir para alunos e educadores, e você vive esse universo de instituição de ensino também, não é isso? De educação, para o futuro em que 80% das profissões conhecidas poderão deixar de existir a partir de quê? Devido ao processo de automação da inteligência artificial. Pois é, como a Patrícia falou, né, existem vantagens e desvantagens no uso da inteligência artificial. É fato que para automatização e otimização de processos é incomparável. A gente não tem como se comparar a essas tecnologias, essas ferramentas digitais. Mas o fato é que, já que isso pode ser assumido pela tecnologia, então vamos focar no ser humano que vai gerir essas tecnologias. É isso. Então, como é que a gente faz isso? Ensinando as competências da inteligência emocional. Na Dinamarca, as crianças, elas têm aula de empatia. É uma disciplina. É uma disciplina. É um componente curricular. Exatamente. Isso foi instituído em 1993. Nossa. E a Dinamarca é um dos países que é considerado os mais felizes, né? A população dos mais felizes do mundo. Você não vê casos de bullying nas escolas, praticamente não vê, né? Não vê, exatamente. Mas por quê? Porque você ensinou a empatia desde... Do berço. Do berço, exatamente. E por exemplo também, porque não adianta ensinar na escola, mas em casa você sofre outra situação. Então, tem que ser um trabalho comunitário mesmo, né? Envolvendo os pais, envolvendo os educadores, as crianças. Uma rede, né? Toda a rede de convivência dessa criança, né? Exatamente. Faz total sentido. E também me remete muito à próxima pergunta que eu ia fazer para a Patrícia, que é, Patrícia, saber de você por que compreender as emoções é importante, é fundamental para entender o comportamento digital. Shoba falou sobre as emoções e se trouxe o exemplo da empatia, né? E para o comportamento digital, por que a inteligência emocional necessita ser disseminada, aprendida, enfim? Porque, primeiro, como eu falei aqui, somos linguagem, né? Não existe razão sem emoção. Nossas escolhas, nossas decisões racionais, elas precisam da emoção. Sim. Então, é muito importante a gente entender como é que as nossas emoções, elas
elas acontecem, né? E no ambiente digital, como você está falando, com a nossa atenção, nosso dado como atenção e a emoção como o principal, a isca ali para nos manter atentos, né? Então, é muito comum a gente ver que os algoritmos são bem utilizados nessas redes e eles colocam o que mais do que a gente quer ver, né? A questão das bolhas, aquilo que a gente gosta de navegar ali, nossos rastros e pegadas no mundo digital, que são o quê? Nada mais do que os nossos links, os nossos likes, as nossas curtidas, as nossas interações, tudo que a gente comenta, tudo que a gente envia, né, para alguém, toda essa interação deixa ali os nossos rastros e pegadas. E esses rastros e pegadas, eles compõem um mapa do nosso comportamento, né? Então, às vezes a gente diz que uma rede social, ela sabe muito mais da gente do que nós podemos nos conhecer. Por quê? Porque nós interagimos o tempo inteiro, colocamos pistas, aqueles testes que a gente faz, né? Alguns testes ali sobre a opinião de algo. Então, trends que a gente entra, tudo que viraliza, ali é um mapa do nosso comportamento, e o nosso comportamento das nossas emoções. Então, a emoção, ela é um dado muito rico para né, a rede social, para o meio digital. E aí existem 2 gatilhos que são bastante usados, que são através da dopamina, da ocitocina, que são neurotransmissores aí, que nos mantém o quê? Um é a sensação do bem-estar, que é a dopamina, que é aquela que nos faz entrar e ficar scrollando, como a gente chama, né? Passando ali várias horas no Reels ou em qualquer outra rede social sem se dar conta do tempo. Então, é aquele bem-estar imediato, né? Aquela sensação de prazer imediato. E outra, a ocitocina, que é muito ligada ao afeto, ao amor e ao pertencimento. Então, esses são 2 gatilhos muito importantes. Nós queremos pertencer. O ambiente digital é muito sedutor, né? Muito. No ambiente digital, como é que a gente pertence? Quando tem uma trend ou viraliza algo, às vezes você interage, você comenta e de repente você não para refletir se aquele seu comentário, se aquela sua participação ali foi algo consciente, foi uma escolha sua. Sim. Consciente, ou se foi algo que foi influenciado ou por impulso. É exatamente essa questão aí do clique das emoções, é essa influência, né? Esse uso desses neurotransmissores, é o uso dessa nossa necessidade de pertencimento, de engajamento, de estar próximo, que nos faz entregar aí nosso mapa e muitas vezes perder a autocrítica. Reconhecimento, muitas vezes, né? Quando uma pessoa está mais fragilizada, né? Isso mais aí tem vários gatilhos, né? O da escassez, né? O do pertencimento, que é esse, você quer se sentir ali pertencente, o da exclusividade, né? Essa questão do pertencimento é fundamental, eu acho, porque a gente perdeu isso nessa conexão pessoal, né? Virou tudo digital, as conexões que a gente busca são digitais, isso. A ponto exatamente porque a dopamina, a oxitocina que a gente cria naquela hora é instantânea, mas não vem com os desafios de relacionamentos. Porque no nosso dia a dia, sim, com as pessoas em torno de nós, os desafios existem. Porque somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com hábitos diferentes. Online não tem isso. No mundo digital não existe isso. Você vai para aquilo que te faz bem. Mas o que não te faz bem, você não precisa se envolver. Não é testado, e aí você né? não é, exatamente, você não é testado, você não aprende a lidar com os aspectos negativos ou difíceis de um relacionamento. Várias competências não são desenvolvidas a partir do momento que você não está exposto, né? Exatamente. Principalmente para a geração mais jovem, os pequenos, né? Que está ali blindadinho. E são os nativos digitais, né? Aquilo já é o natural. Para eles, o comportamento, a gente vem de uma era que passou pelo analógico, entra no digital. A gente tem um contato maior, a geração X, um pouquinho para trás, ela tem um contato maior com essa questão dos sentimentos, que aí entra também a questão da autorregulação, e aí é aí que a inteligência emocional entra, né? O autoconhecimento, a autorregulação dos sentimentos. E ainda assim, nós estamos numa rede social, somos influenciados
E, de repente, a gente se vê, por exemplo, consumindo, ou quem nunca comprou algo por impulso, ou algo que, né, de repente estava ali todo mundo comprando, aquela é a trend, aquela é a moda, aquela é a questão do momento, e a gente se vê comprando ou se vê consumindo algo que só depois a gente para perceber, será que isso de fato tem a ver comigo? Ou será que eu precisava? Que o consumo deixou de ser revela, necessário. Né? A gente hoje consome experiências, não produtos. Perfeito. Né? Nós consumimos experiências. Deveríamos, pelo menos, né? Mas consumimos experiências. Mas todo produto e serviço que é vendido, ele por trás tem um apelo emocional. Sim. Exato. Ele traz toda uma narrativa de storytelling em cima dele para fisgar a sua atenção, para ele manter ali conectado e em consumo. E às vezes ele coloca num estilo de vida que nem necessariamente é seu. Exato. Para fazer parte daquela comunidade, daquele trend, você se submete a certas situações que na realidade não lhe fazem bem, que não fazem parte de quem você é. E quando você se percebe, já foi tarde, né, Shoba? Exato. E isso é também na educação, né? Veja que eu acho que com a pandemia nós passamos a consumir muito mais conteúdo de conhecimento, de educação, eu queria fazer curso à distância, né? Eclodiu as formações, os cursos à distância. E veja que até na área da educação, nas formações e nos cursos, nós vemos promoções que lhe instigam o tempo inteiro a ficar nessa ansiedade da escassez. Eu vou perder, né? Aquelas promoções que você só tem até hoje, vai mudar o preço, né? Está acabando e tal. Então, até na educação... Nossa, essa é uma coisa que eu não... A partir do momento que chegarem para mim, você tem só um dia para fazer isso, aí eu já saio fora. Você já sabe. Eu não me provoco. Mas se de repente for um tema... Olha só, Shoba, se de repente é um tema ou algo que você já vem pesquisando, é alguma área que você está ali buscando, é um livro que você viu, gosta de ler, está no... Já estava no radar, né? Inconscientemente, você vai se ver naquela sensação de não querer perder a oportunidade. Sim, isso é uma forma inconsciente. É aí que entra esse treinamento, né? Que você já, em parte, já está fazendo, como você disse. Ó, esse tipo de gatilho em mim me afasta. Não funciona, exatamente. Porque você já estava num nível de gestão da emoção diferenciado. Eu estou fazendo um curso de pós na PUC do Paraná, que é Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness. E é interessante, teve uma disciplina em particular em que a professora fala de como nós fomos manipulados, desde a época da Revolução Industrial, a sermos essas ferramentas que produzem para a indústria, para o governo, o que quer que seja. Né? Então, sempre fomos encaixados. E toda a cultura foi criada em volta disso, para você ir trabalhar das 9 às 5, voltar para casa, ter a sua vida com a sua família, no dia seguinte vai e volta. Então, tudo isso foi instigado pelo governo na época e pelas indústrias. Hoje, a gente está sendo manipulado pela mídia, para estar sempre presente, para não ter limites, porque a gente trabalha 24 horas praticamente, né? A gente está disponível 24 horas, em qualquer lugar do mundo. A gente pode estar de férias, mas está trabalhando. Eu faço isso, eu viajo de férias, mas não são férias, porque eu estou trabalhando de qualquer maneira. Então, essa manipulação existe, é real, mas a gente tem sofrido isso há muito tempo. Eu acho que essa discussão ética, filosófica de o quanto temos autonomia sobre nós mesmos, nossas decisões, nossas escolhas, isso é real, a gente teve necessário, isso. Né? É necessária, mas ela existe? Ou existiu em algum ponto? A gente sabe resgatar essa autonomia? Isso é importante pensar, levar essa reflexão, né? Shoba, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta a respeito desse combo aí, inteligência emocional, inteligência artificial, né, no universo da educação. Nós temos próximos da gente, no ambiente Brasil, por exemplo, algumas instituições ou algumas geografias que sejam cases de sucesso. Nós temos quais referências? Então, olha, aqui no Brasil eu não sei dizer ainda, eu estou pesquisando um pouco, eu estou trabalhando diretamente com algumas escolas em particular aqui, né? E algumas universidades. Mas eu vejo as escolas particulares implementando o ensino de inteligência emocional nas escolas. Mas, na grade. Só que isso faz... O objetivo primário é ir de contra o bullying.
né? Então, esse foi o que instigou. Início, né? Exatamente. Mote, né? Exatamente. Mas aí que está. Quando eles começaram a implantar isso, já é tarde, porque os garotos já estão sofrendo bullying. Sim. Como eu falei antes, isso tem que começar desde muito cedo. Sim. E tem que envolver a comunidade inteira. Sim. Para que você possa ensinar a inteligência emocional tanto em casa como na escola. Comunidade que não seja só a comunidade escolar, né? Só a escolar, E exatamente. você falou nesse ponto de começar cedo, existe aquele teste do marshmallow, que até né, Daniel Goleman fala no livro dele, que fala sobre o poder da inteligência emocional, e ele mostra exatamente no experimento com crianças que são colocadas ali com o marshmallow à frente e a capacidade de adiar a recompensa. Né? Então, assim, algumas conseguem, e aquelas que conseguiram, os estudos comprovam que, posteriormente, elas foram mais bem-sucedidas nos estudos em algumas áreas, né? Então, assim, e aí ele traz ele traz essa afirmação como é possível trabalhar isso, e é importante, desde a infância. Desde a infância. E ele tem os programas dele, que ele já institui em vários locais no mundo, pelo mundo, em várias escolas modelo. E super bem-sucedidos. Agora ele tem também programas dentro de universidades americanas. Mas para você ter uma ideia assim, de como... tudo bem, isso na infância, né? A gestão de emoções, essa coisa do pensamento crítico, para saber lidar com a inteligência digital, né? Mas... Só para você ter ideia de como é possível integrar as duas coisas, né? A inteligência emocional e artificial no ensino... Algumas universidades nos Estados Unidos, eles usam uma plataforma chamada Breakout Learning, onde, eu até falo no livro sobre isso, onde eles formam grupos, os alunos formam grupos para resolverem problemas, tá? Então, dentro desse breakout que é digital, então eles estão online, interagindo online uns com os outros, mas a inteligência artificial produz dados, e são dados reais, de coisas que estão acontecendo, são dados de fatos, de situações, de dados concretos, de números, de coisas que estão acontecendo hoje no mundo. E a ideia é os alunos saberem analisar esses dados e encontrarem soluções. Olha. Para aqueles problemas reais que as pessoas estão enfrentando no mundo, em conjunto, em equipe. E aí gera o quê? Você tem a questão da análise de dados, óbvio, tem a questão de comunicação, Aí a interpretação. Aí a preditiva. Pois é. E resolução de conflitos, porque invariavelmente com pessoas pensando... Várias competências ali são exercitadas, né? Exato. Diversidade, entender e assimilar a diversidade. Tudo isso acontece dentro daquilo ali, numa plataforma digital. Sim. Mas você está forçando essas competências emocionais nas crianças, que os estudantes desenvolvam isso durante o projeto. Como um meio, como uma ferramenta, né? Exatamente. E conservando o que há de mais importante, que são as competências socioemocionais. Seria isso, né? Exatamente. Mas, além disso, Adriana, o interessante é que a avaliação dos alunos não é resultado de uma prova, tá? Ou resultado de um projeto, foi o resultado final de um projeto. Sim. A avaliação do aluno é feita durante essas discussões. Pensamento crítico, raciocínio lógico. Interessantíssimo. Todas as discussões, como foram desenvolvidas. Sim. Tudo isso é monitorado, avaliado. Sim. Através então, é o processo de aprendizado que está sendo avaliado e não o resultado final. E considerando o que há de bom na ferramenta da inteligência artificial e todo esse campo das emoções, né? E a gente conversaria aqui uma tarde inteira, um dia inteiro, horas sem fio, porque são temas, né, que estão aí na pauta da vez, nas sociedades, nos mercados, nos diversos setores. Eu trabalho muito ouvindo depoimento de profissionais que estão em posições executivas e isso bate muito forte. É impressionante como bate forte. Hoje, um profissional em processo seletivo, por exemplo, a minha preocupação não é ele defender as técnicas dele, né, nem os conhecimentos ferramentais, mas é ele comprovar o quão bom, importante e necessário desse universo aí dos soft skills para as organizações. Nosso tempinho está chegando ao fim.
Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Foi uma aula. Eu acho que o livro, né, vai com certeza despertar muita atenção e interesse dos nossos ouvintes, telespectadores e todo o mercado, toda a sociedade como um todo. A contribuição de vocês vai ser propagada aí a partir da primeira semana de dezembro, como está previsto o lançamento do livro, do volume 2 do Poder da Inteligência Emocional. Obrigada, Shoba, Patrícia, e palavrinhas finais, se despedindo do nosso público. Bom, eu quero agradecer e convidar, né, todos para ler o livro. Está recheado de coautoras, né, com temáticas interessantíssimas. A minha especial é esse, o Desejo Programado, o Clique das Emoções. E o que eu espero com esse artigo, que é uma pontinha ali de uma vasta área de conhecimento, é para que a gente possa começar a refletir o nosso comportamento de consumo mesmo, né? E olhar na inteligência emocional, no autoconhecimento, uma bússola para que nós possamos entender melhor as nossas emoções e, a partir daí, nos colocarmos no mundo, nos conectarmos, né? Usarmos todas essas ferramentas de inteligência artificial, de redes sociais, para conectar mais, para ampliar e não para nos deixar menos conectados ou frustrados ou aprisionados. Perfeito, Patrícia. Muito bom. Shoba? Então, novamente, reiterando o que a Patrícia falou, convite para vocês lerem o livro. O tema inteligência emocional é muito pessoal meu, e eu acho que a gente trabalha muito com isso, nas nossas profissões a gente trabalha muito com isso, então é de fundamental importância nos dias de hoje, mas também convido a ler o Poder da Inteligência Emocional, volume 1, que também é florido de experiências de profissionais que trabalham na área, né, que incorporam isso nos seus trabalhos. Então, é isso. Com o meu tema em particular, eu só queria que a gente intensificasse as discussões da inteligência emocional, da necessidade da inteligência emocional e inteligência artificial na educação desde a infância. Muito bom esse alerta. É um convite aí para os responsáveis, educadores, pais e qualquer pessoa que contribua com o desenvolvimento socioemocional dos pequenos. Não é isso? Muito obrigada a vocês e até o próximo episódio.